A respeito da certeza que não importa a situação, não importa o momento, Ele está conosco, Ele está aqui. Eu estou assim porque eu tive uma noite muito difícil, irmãos. Tive muitas batalhas essa noite que fazia tempo que eu não tinha. Mas Deus sabe todas as coisas, e se isso aconteceu é porque com certeza Deus tem algo grande para nós, e as trevas não querem que isso aconteça, mas o nosso Deus, Ele é maior. Em primeiro lugar, quando a tempestade chega, Deus está. Irmãos, não é porque às vezes na nossa vida Deus está em silêncio que Ele não está presente, que Ele não está trabalhando, que Ele não está agindo. Porque Deus é um Pai que nunca desiste da gente. Tem a história de um pai que ele sempre dizia para o filho dele que não importa aquilo que acontecesse, aonde ele estivesse, esse pai sempre estaria ao lado do filho dele. E onde eles viviam, teve um terremoto e destruiu muita coisa. E uma das coisas que foi destruída era o colégio onde esse filho estudava. E a história diz que o pai saiu correndo para a escola, e quando ele chegou na escola, ele viu tudo destruído. O pai ficou desesperado, e outros pais também estavam lá desesperados, e eles começaram a ajudar, eles começaram a tirar os entulhos. E aquele pai gritava pelo seu filho e só havia silêncio. Eles trabalhavam, os bombeiros também estavam ajudando, mas teve um momento em que o pessoal ficou cansado e alguns foram parando, desistiram. Mas o pai estava lá trabalhando, ajudando, tirando os entulhos, e os bombeiros chegaram para esse pai e disseram assim: fica um pouco aqui, se descansa, bebe um pouco de água. Eu sei que você está cansado. Mas esse pai não parou. Até que em um determinado momento, um grande entulho foi tirado, e o pai gritou pelo nome do filho e disse: o pai gritou pelo nome do filho, e o filho disse: pai, eu estou aqui. Naquela hora o pai perguntou se ele estava só, e ele respondeu que ele estava com todos os amiguinhos dele da sala. No momento do terremoto, eles conseguiram ficar numa sala que ficou intacta diante do terremoto. E aquele menino saiu de lá com todos os amigos, e o pai não desistiu em momento algum. E foi entrevistar esse menino. Foram perguntar para ele se ele tinha sentido medo. E ele disse que ele não tinha sentido medo em momento algum. E todos ficaram surpresos com a resposta daquele menino, por não ter medo de uma situação como aquela. E o menino disse: eu não senti medo. E eu disse aos meus amigos que eu não estava com medo, porque o meu pai me disse que não importa o que acontecesse, ele sempre estaria ali. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente pode não estar ouvindo, a gente pode não estar vendo, mas Ele está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui conosco. E eu sei que cada um de nós vivemos tribulações diferentes, situações diferentes, mas nós temos o mesmo Pai. O Pai da promessa, o Pai que cumpre a promessa. E se nós cremos que Ele está na tempestade, se o nosso coração confiar nele, não importa o que a gente está vivendo, importa que Ele está lá. Ter paz em meio às abonanças é bem tranquilo. Ter paz em meio às dificuldades, às tribulações, às tempestades, esse é o grande desafio daqueles que estão em Cristo. E eu creio que cada um de nós aqui está em Cristo. O
Uma vez foi feito um concurso de pintura, e eu acho que eu já falei aqui, mas cabe na mensagem e eu mudei um pouco. E era um concurso que a paz, o quadro que melhor representasse a paz ganharia. E foram para a final 3 quadros. O primeiro era um quadro lindo com borboletas voando no jardim. O outro quadro era um quadro com pássaros num lugar maravilhoso, com céu azul lindo. O outro quadro era uma espécie de uma pedra, uma rocha, e nela havia uma fenda. E nesse quadro caía uma tempestade sobre essa rocha, e esse quadro foi o vencedor. E as pessoas não entenderam o motivo desse quadro ganhar, e o jurado disse: observe a abertura no meio da rocha. Nessa abertura tem um pássaro cuidando do seu filhote no ninho, tranquilo, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio àquela água toda. Isso é paz. Eu sei que é difícil, eu sei que para muitos pode até parecer loucura, mas são nesses momentos que Deus está nos dizendo: eu estou aqui. E essa mensagem, essa manhã, ela é para cada um de nós, irmãos, porque aflição todo mundo vive. Não tem ninguém aqui isento de viver algum tipo de aflição, e cada um na sua aflição. Mas nós precisamos manter a calma, porque quando a Bíblia diz da paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento não é a paz quando está fazendo sol. A paz que excede todo entendimento é quando está caindo uma tempestade. A paz que excede todo entendimento é quando nós estamos num barco, esse barco balança para um lado, balança para o outro, parece que vai afundar. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu estava preparando a mensagem e apareceu uma canção. Eu até estava falando com a Cris ontem. Eu não sei cantar, eu não sei nem como que é a melodia dessa canção, mas eu quis colocar uma parte dela. Tem uma canção que diz assim: você deve saber, pastor, você me ajuda. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho para as circunstâncias, não. Só olho o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vista, alegre eu estou. Isso é a paz que excede todo entendimento. É a certeza que Deus está na tempestade, que Deus está na aflição, que Deus está na tribulação. Irmãos, esse silêncio não significa ausência, esse silêncio significa presença. Porque muitas vezes Deus ele precisa ficar calado para que a gente possa chegar no nosso limite. Às vezes a gente murmura ou se desespera dizendo: eu não estou ouvindo a voz de ninguém, eu não estou encontrando mais recursos. Mas quando a gente menos espera, é onde ele vem e diz: eu estou aqui. Deus sempre vai estar trabalhando no silêncio. Deus sempre vai estar trabalhando
em todo e qualquer momento contrário de nossa vida, desde que a gente confie que Ele está conosco. Em segundo lugar, quando o desafio é grande, Deus está. Porque se o desafio não fosse grande, Deus não iria precisar aparecer.